heavy workload, hardly any private life, lots of responsibility, always pushed to the limit. Whenever I ask doctors and nurses why they take all of that on, they often say, because what I do has meaning. Meaning for the lives of others, and therefore for my own life as well. As a global forum for medical specialists, we asked ourselves, how can we most effectively support the work, ambition, and dedication of these individuals? We sought out dialogue. We listened, and we understood. With a supportive exchange among medical professionals who network their knowledge around the globe, so that they maintain their expertise at the highest level for their entire lives. With disciplinary approaches that promote specialization without losing the perspective on medicine as a whole. With smart, modular concepts that are compatible with the busy lives of medical practitioners and nurses. With offerings whose contents provide answers for the reality of everyday medical life. With a growing perspective on trends that enables medical practitioners to already prepare for future challenges today. In close dialogue with renowned specialist companies that bear testimony to the quality of the offers. With inspiring forms of learning that don't just convey knowledge, but make it an experience for the senses. And with innovative teaching methods that prepare you not just for tests, but for life. Nurses and care assistants, physicians and hospital managers, and the people who work in the home healthcare services sector. All of those who teach and learn at the Escalop Academy share a passion for excellent medicine and very high personal standards. We invite you to join in a dialogue about health and medical care. A dialogue that is dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Dialogue, dedicated to life. Diálogo dedicado a la vida. Dialog посвященный жизни. Dialog, dedikasi bagi kehidupan. Dialog dedykowany życiu. Dialogue, dedicated to life. الحوار مكرسة للحياة. Diálogo dedicado à vida. Dialog pro život. 对话致力于生命。Dialogue, dedicated to life. Get connected with the Escalop Academy. A nosso diálogo digital, cirurgia bariátrica e Covid-19, o que aprendemos? Eu me chamo Diego Girauchi, sou responsável pela cirurgia geral da Bebral, no Brasil, e muito se discute sobre a correlação da cirurgia bariátrica e a Covid-19. E acho que é um tema muito importante e cabe a nós realmente discutir e ver o que a gente realmente aprendeu para conseguir melhorar o atendimento ao paciente no futuro. A Bebral vem investindo muito na cirurgia bariátrica através da Sociedade Cirurgia Bariátrica e Metabólica, pondo o seu lema Share Expertise realmente em voga. Gostaria muito de agradecer aos nossos palestrantes, Dr. Leonardo, Dr. Adriano, Dr. Juliano, também o Dr. Fábio Viegas, o nosso moderador. Chamo agora o Dr. Fábio Viegas. O Dr. Fábio Viegas é o atual presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, é responsável pelo Centro de Excelência do Hospital Copa-Dor, é membro titular do CBC, do Sobracil e da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e também membro da IPSO. Dr. Fábio, obrigado pela presença, é um prazer. A todos, bom evento, boa noite, aproveitem. Bom, boa noite a todos. É um grande prazer estar aqui como cirurgião e como presidente da segunda maior entidade de cirurgia bariátrica do mundo, que é a SBCBM. Hoje, nós teremos a honra de ter 3 grandes apresentações. São 3 amigos, 3 profissionais que, para mim, dispensam uma apresentação, mas, por dever de ofício, assim o farei. Eu gostaria de apresentar aos senhores hoje destacando aqui a presença do Dr. Leonardo Vinhas,
que é formado pela Faculdade de Medicina Federal da Bahia, sócio do Núcleo de Tratamento e Cirurgia de Obesidade de Salvador, é membro titular dessa sociedade, é membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Laparoscópica e fez residência, obviamente, em cirurgia geral pelo Hospital Santo Antônio de Salvador. Leonardo, muito boa noite. Gostaria também aqui de salientar a presença do Dr. Juliano Campelo, que é mestre em cirurgia pela Faculdade Evangélica do Paraná, cirurgião geral com área de atuação em cirurgia bariátrica e certificado pelo Colégio Brasileiro de Cirurgiões, é membro titular da SBCBM, da Sobracil, do CBC, vice-presidente do capítulo maranhense da SBCBM, vice-presidente também do capítulo maranhense da Sobracil, é cirurgião assistente do Serviço de Cirurgia do Aparelho Digestivo e Obesidade Bariátrica do Hospital São Domingos. E, por último, mas não menos importante, nós temos aqui a presença do Dr. Adriano Rios, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia, diretor do Núcleo de Tratamento e Cirurgia da Obesidade de Salvador, membro também titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e membro titular da Sobracil. Antes de iniciarmos, nós temos algumas instruções para a nossa dinâmica de hoje. Nossa audiência poderá enviar perguntas via chat durante todo o nosso webinar. Elas serão respondidas após as apresentações. Ao término dessa transmissão, pedimos gentilmente que respondam uma rápida pesquisa de satisfação para garantirmos os seus certificados de participação. Vale destacar que, em breve, disponibilizaremos a gravação dessa live por e-mail para todos os inscritos e no canal da Bebrown Brasil no YouTube. Obrigado a todos, sejam bem-vindos. Muito gratificante ter o Diego, ter a Paula na organização desse evento. E, enfim, boa noite. Vamos começar. Eu gostaria de convidar o Dr. Leonardo, que é o nosso primeiro palestrante. Boa noite a todos. Eu queria agradecer a Bebrown pelo convite e as palavras elogiosas do Dr. Fábio. Nós trabalhamos há 19 anos com cirurgia bariátrica, pertencemos como o Dr. Fábio falou, ao Núcleo de Tratamento de Cirurgia Bariátrica, localizado em Salvador, com atuação em algumas cidades na Bahia. Temos como coordenador o Dr. Erivaldo Santos Alves e Adriano como sócio. Ao longo de 19 anos, nós percebemos o crescimento da obesidade, que no Brasil vem tomando proporções gigantes. Para ter uma ideia, hoje temos pelo menos 55% da população brasileira com algum grau de sobrepeso, sendo que nos últimos 10 anos houve um crescimento em 60% desse número de pacientes, um aumento significativo da obesidade, ou da diabetes ligada à obesidade, sendo que 9% da população brasileira tem obesidade, e vimos extrapolar o número de gasto com doenças relacionadas à obesidade, chegando uma projeção de 34 bilhões de dólares em 2025. Em 2019, nós fomos pegos de surpresa por uma pandemia, por uma doença nova, por um vírus novo, que veio levar a uma mortalidade, um número de 513 óbitos no Brasil. E veio a dúvida: como a obesidade colabora ou como a obesidade agrava
aumenta essa letalidade, essa mortalidade. Foi aí que nós fomos atrás de alguns trabalhos para tentar entender o que vem acontecendo. Nós separamos nove trabalhos, fazendo um número de 179 pacientes. Esses pacientes tiveram como linha de corte 18 a 80 anos, sendo que para a população asiática teve uma linha de corte de um IMC de 25, na demais população foram IMC de 30, acima de 30, sendo considerada paciente elegível para pesquisa. Para mim, o primeiro trabalho que nós selecionamos, foi produzido na cidade do México, onde foi levado como característica e avaliação a relação de obesidade, de diabetes e UTI. Esse primeiro trabalho mostra que pacientes diabéticos que tiveram início de uma diabetes precoce com idade abaixo de 40 anos e eram obesos, teve um risco maior de vir a falecer com Covid, chegando a uma taxa de até 13,5% de mortalidade acima dos pacientes não obesos. E a mortalidade nesse grupo de pacientes obesos chegou a ser 5 vezes maior, sendo que a associação com a diabetes aumentou um pouco o risco e a letalidade desses pacientes. O segundo trabalho é um trabalho feito na China, onde você vê as linhas de corte, como eu tinha falado, nos pacientes asiáticos, foram usados o IMC acima de 24, para se considerar paciente com sobrepeso, e foi avaliado índices laboratoriais, critérios laboratoriais. Mostrou que os pacientes que tinham esse índice acima de 25 tinham um diagnóstico, foram diagnosticados maior com síndrome de doença respiratória aguda, apesar de ter uma contagem de plaquetas e linfócitos que não era tão distante dos dois grupos, enquanto a hemoglobina glicada, a creatinina e os outros marcadores se mostraram elevados, significativos, valores significativos dos pacientes que tinham IMC acima de 24. Continuando na China, o terceiro trabalho é um trabalho feito com pacientes adultos, e a comparação de pacientes obesos e não obesos, também levando em consideração exames laboratoriais, levando em consideração a proteína C reativa e a contagem de linfócitos. 29 pacientes, ou seja, fazendo 19% dos pacientes tinham diabetes, sendo que a diabetes e a obesidade eram em torno de 24%. Os pacientes que tiveram admissão com obesidade apresentavam níveis mais altos de perda da proteína C reativa e mostrava também um menor número de linfócitos. Os pacientes obesos apresentavam um maior tempo de internamento, maior tempo de permanência hospitalar e com uma possibilidade de desenvolver a forma grave maior dos pacientes não obesos. O quarto trabalho ele vai levar em consideração a variação demográfica, sendo que foram separados em 3 grupos, o IMC abaixo de 18, entre 18 e 30, também acompanhando as avaliações e os critérios laboratoriais. Mostrou-se que 33% dos pacientes com obesidade desenvolveram um risco maior para a internação em UTI, uma maior necessidade de ventilação mecânica. A obesidade também permaneceu como um preditor, independente da admissão na UTI, para a morte, sendo que teve uma faixa maior de óbito nos pacientes com IMC acima de 30.
O quinto trabalho, um trabalho chinês, um número relativamente pequeno de pacientes que ele compara os pacientes com IMC de 24, acima de 24 e acima de 40. Os pacientes que foram admitidos com sobrepeso de 24, comparando os dois grupos controles, eles apresentaram maior tempo de hospitalização, com a hospitalização mais prolongada naquele grupo, o segundo grupo que tinha um IMC acima de 40. O sexto trabalho, foram identificados com 103 pacientes adultos admitidos por Covid em 2 hospitais dos Estados Unidos, dados demográficos, fatores de risco associados e admissão em UTI que foram levados em conta. Mostrou-se que a doença com morbidade mais comum associada à obesidade era a hipertensão, seguida de diabetes e doenças coronarianas. A prevalência da obesidade foi de 47% dos pacientes hospitalizados, sendo que 58% dos pacientes precisaram de UTI, sendo que 65% dos pacientes obesos internados nessa unidade precisaram de ventilação mecânica. O sétimo trabalho é um trabalho onde ele divide em 2 grupos, levando em consideração a idade, sendo que pacientes assim considera a idade acima de 60, com IMC acima de 30, e idade abaixo de 60, com IMC entre 30 e 40. Mostra que os pacientes que têm o IMC abaixo de 30 e com 60 anos, eles tiveram menos chance de desenvolver e seriam admitidos em unidades críticas. O inverso acontecendo com os pacientes que tinham IMC acima de 30 e uma idade maior. O oitavo trabalho, ele reúne 124 pacientes e vai avaliar a necessidade de ventilação mecânica. A obesidade grave e a obesidade mórbida apresentou em torno de 47% a 25% desses pacientes, sendo que do total de 85%, 68% necessitou de ventilação mecânica. Mostra também que a relação obesidade, a relação IMC e a dependência e necessidade está diretamente relacionada com o IMC e com a obesidade. O último trabalho é um trabalho que ele vai avaliar os pacientes que têm doença hepática não alcoólica e associação com Covid. Eles mostraram que esses pacientes que tinham associação da obesidade, doença hepática, tiveram uma resolução pior e um risco maior de gravidade. Desculpa, eu acabei me perdendo, não passando. Esse último trabalho que eu falo de Zeng é o trabalho da esteatose, onde mostra a relação entre a obesidade, doença esteatótica e a Covid, e a gravidade na associação desses grupos. Achamos também mais alguns trabalhos onde, na Inglaterra, foi realizado um corte com 760 pacientes, com IMC acima de 70, de 30, também vem mostrar que a obesidade está relacionada ao maior tempo de internamento em unidades de terapia intensiva, maior necessidade de intubação e maior tempo e maior mortalidade. Estudo também reproduzido na França, onde volta a corroborar com a ideia que o IMC e a obesidade é um fator de risco para maior tempo de internamento, maior tempo de intubação e um risco maior de quem a falecer. O último estudo que a gente fez foi um estudo feito em hospitais de Nova York, onde mostra
vem mostrar também essa alta incidência da doença da forma grave da Covid nos pacientes obesos, aumentando a necessidade de tempo de internamento em UTI, aumentando a mortalidade e aumentando a demanda do serviço público. Isso que leva a gente a concluir que o IMC, a obesidade, é fator, sim, para agravamento da doença, predispõe à forma grave. As comorbidades associadas, como a diabetes, principalmente de início precoce, é um fator que agrava e aumenta a taxa de mortalidade nos indivíduos com Covid. E a Covid, infelizmente, associada à nossa obesidade, nossa doença endêmica, ela vem aumentar o tempo de permanência, aumenta a necessidade de ventilação mecânica e aumenta em até 5 vezes a taxa de mortalidade e letalidade dos pacientes não obesos. Há uma preocupação sempre muito grande quando se fala em obesidade e não entender a obesidade enquanto doença crônica. A Covid vem mostra que a obesidade, em não sendo prevenida, ela serve como agravamento, serve como fator e predispõe a formas graves. É uma luta que nós temos há muito tempo da compreensão, de tirar o paciente obeso do lugar do bandido, do lugar do sem vontade, do sem caráter, mas entender que o paciente obeso é uma doença. E hoje nós temos uma prevalência, uma incidência de obesidade, de algum grau, acima de 50% da população do Brasil, que nós precisamos tratar. A verdade é que quando nós mostramos os números de óbitos, possivelmente não é proporcional ao percentual de obesidade como um todo na população. Possivelmente esse número de óbitos em paciente obeso é muito maior. Certamente dos 500 mil pessoas que vieram a falecer com a Covid, a maior parte eram pessoas obesas ou que tinham algum grau de sobrepeso. Mas isso é pouco falado, isso é pouco evidenciado, isso é pouco discutido. A intenção justamente hoje é levantar e abrir luz para essa discussão. Queria agradecer novamente a presença, a possibilidade de falar, estamos disponíveis, estamos dispostos aqui a perguntas. Agradeço ao Dr. Leonardo Vinhas pela brilhante apresentação. As discussões vão ser ao final de todas as apresentações. Dando continuidade, eu gostaria de convidar o Dr. Juliano Campelo, grande amigo, para também nos brindar com a sua apresentação. Dr. Juliano. Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de agradecer o convite da Academia Esculap para participar desse webinar de hoje. Parabenizar nossos queridos amigos Diego e Paula Badan por estarem nos proporcionando esse momento no meio desse ambiente descontraído, esse ambiente virtual, mas poder estar cada um de um local do Brasil, estar discutindo o que a gente pôde aprender nesse momento entre o Covid e a obesidade. Falar também o tanto que eu me sinto honrado em estar aqui dividindo esse evento moderado pelo Dr. Fábio Viegas, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, e com os colegas de Salvador, Dr. Adriano Rios, Dr. Leonardo Vinhas. São 3 grandes cirurgiões bariátricos, 3 grandes amigos que com certeza terão muito que compartilhar nesse meet de hoje. A pergunta que me foi feita é se os pacientes submetidos à cirurgia bariátrica estão protegidos do Covid. Vamos lá tentar responder. Esses são meus conflitos de interesse. Todos nós aqui sentimos na pele a mudança dramática que a pandemia do coronavírus resultou nos cuidados médicos aos pacientes, especialmente nos casos cirúrgicos.
tivemos um cenário onde todas as cirurgias eletivas foram postergadas por vários meses em alguns locais. A gente teve a oportunidade de ver na semana passada, numa reunião da sociedade, alguns estados onde estão com as cirurgias postergadas há anos, há mais de um ano, e isso fez com que a gente se interrogasse, se perguntasse, será que era necessário, será que foi necessário o adiamento das cirurgias eletivas frente a essa pandemia do Covid? E isso também levou à necessidade de políticas governamentais, bem como algoritmos de cuidados para os pacientes, dividindo em dois grandes grupos, pacientes com Covid e pacientes não Covid. E aí, no meio de tudo isso, surgiram alguns questionamentos envolvendo a cirurgia bariátrica. Primeiro, será que as cirurgias bariátricas não são verdadeiramente seletivas? Segundo, os pacientes com obesidade severa têm um risco maior de contrair Covid? E aqui meu amigo Leonardo já nos deixou bem claro que a resposta é sim, baseado em tudo que já temos publicado na literatura. A obesidade piora a progressão do Covid. Terceiro, os pacientes que ficaram aguardando a cirurgia bariátrica, será que eles não tiveram um risco maior de desenvolver complicações geradas pelas suas comorbidades associadas? Quarto ponto, os pacientes estarão em risco maior de complicações se eles fizerem cirurgia durante a pandemia ou se tivessem se recuperado do Covid? E o quinto ponto é nós, cirurgiões bariátricos. Será que nós estamos em risco de exposição ao Covid estando numa sala de cirurgia? Então, outro grande questionamento que surgiu é sobre qual paciente deveria ser priorizado na realização da cirurgia. Os pacientes de baixo risco, que apresentavam menor risco perioperatório, mas também, teoricamente, menos urgência para a cirurgia, ou os pacientes de alto risco, com maior chance de complicações perioperatórias, mas, por outro lado, com uma maior urgência para a realização da cirurgia. E com todos esses questionamentos, surgiu a necessidade das sociedades médicas se posicionarem a respeito do tema. Angrisani apresentou sob a chancela da IFSO alguns critérios de prioridade para o paciente que iria se submeter à cirurgia bariátrica. Para ele, os pacientes que deveriam ser operados precisavam ser pacientes assintomáticos, sem história de exposição ao Covid, com uma idade entre 20 e 50 anos, com IMC abaixo de 50, sem comorbidades graves como diabetes, hipertensão e cardiopatias, sem doença pulmonar e que não fossem fumantes. Aí parece que nos dias atuais seria bem difícil encontrar um paciente ideal para ser submetido à cirurgia em tempos de pandemia. Então, o que o nosso grupo segue na prática, e por enquanto não parece aumentar o risco de complicações na cirurgia bariátrica, é priorizar os pacientes assintomáticos, sem doença pulmonar grave e que não sejam tabagistas. Esses três critérios parecem ser um bom ponto de corte para o paciente que precisa da cirurgia bariátrica nesse momento. Isso aqui o Leonardo já mostrou bem, a obesidade é fator de risco isolado para a forma grave de coronavírus, não tem dúvida. Esse trabalho ele citou, é um trabalho com 770 pacientes em 2 hospitais de Nova York, mostrou que os pacientes com obesidade apresentam risco aumentado de doença, levando uma admissão na UTI, intubação ou óbito em comparação com indivíduos de peso normal. Outra pergunta que a gente se faz, a cirurgia bariátrica é segura em tempos de pandemia? Será que é seguro realizar uma cirurgia bariátrica nesse momento? Esse trabalho foi publicado no Lancet, são 2.116 pacientes, adultos de 133 hospitais de 38 países diferentes, que foram submetidos à cirurgia bariátrica primária. E ele mostrou como um desfecho de 30 dias de segmento, apenas um óbito, que foi decorrente de uma fístula no 18º pós-operatório de um paciente de sleeve COVID negativo, não era paciente do grupo COVID. Houveram 138 complicações em 30 dias, o equivalente aqui a 7% dos pacientes, sendo que quase 2/3 dessas complicações, 60%, foram classificadas como leves ou médias, né? E apenas 10 pacientes desse grupo, ou seja, 0,5%, desenvolveram COVID sintomático, sendo que destes 7 não necessitaram de tratamento e nenhum precisou de UTI, ventilação mecânica ou evoluiu a óbito. Então, com isso, foi possível concluir que a morbidade e mortalidade em 30 dias após cirurgia bariátrica, durante o período da pandemia, com a adoção de protocolos perioperatórios apropriados, pareciam ser semelhantes aos níveis pré-pandêmicos. Ou seja, realizar a cirurgia bariátrica em tempos de pandemia não expõe o paciente a um risco adicional. E aqui voltando, e aí que a gente pode ir além. Esse slide aqui mostra se a cirurgia bariátrica tem efeito protetivo contra o Covid.
Será que a cirurgia tem algum efeito para proteger esse paciente da forma grave do COVID? Esse trabalho foi publicado na Obesity, né, em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica eletiva. Ele avaliou através de formulário eletrônico ou telefonemas. Os pacientes, 10% desses pacientes apresentaram sintomas de COVID, 181 pacientes, sendo que dos 26 pacientes testados, apenas 13 tiveram o exame positivo. 6 pacientes precisaram de internação hospitalar e somente 2 pacientes precisaram de UTI ou ventilação mecânica, ou seja, 0,1%. Como conclusão, dos mais de 2.000 pacientes analisados neste estudo, que foram submetidos à cirurgia bariátrica, apenas 2 pacientes necessitaram de internação em UTI. A cirurgia bariátrica, portanto, pode sim ser considerada um fator de proteção no que diz respeito ao aparecimento de doença respiratória grave decorrente da infecção por coronavírus, né? Alguns cuidados que no início nós achávamos que poderiam ser importantes para a realização de cirurgia, no decorrer da pandemia, foram se mostrando desnecessários. Em relação à sala de cirurgia, o que ainda mantemos do que era recomendado no início, limitar o número de pessoas na sala de cirurgia e no centro cirúrgico, deixando somente o pessoal essencial na sala de cirurgia. Em relação ao paciente, procuramos evitar ou limitar acompanhantes durante a internação, evitar visitas durante o período de internação e no pós-operatório domiciliar, a gente pede para ele evitar receber visitas. Orientamos 14 dias de auto-isolamento após a cirurgia. Todos os pacientes são testados antes da cirurgia, através do RT-PCR COVID, dependendo do hospital, às vezes 2, às vezes 6 dias de antecedência. E os exames de imagem não fazem parte do nosso protocolo, eles parecem não influenciar na segurança do paciente que vai ser submetido à cirurgia bariátrica. Em relação ao cuidado com a nossa proteção, além das precauções habituais, o que incorporamos foi o uso de máscara N95 e 100% da equipe hoje se encontra imunizada. Antes, protetor facial, 2 luvas, avental impermeáveis, que começamos no início da pandemia, já foram desestimulados. Então, o que aprendemos, em resumo, a obesidade é sim fator de risco para contrair COVID, bem como para um desfecho pior da doença. Cirurgia bariátrica ocorreu de forma segura durante a pandemia de COVID e os pacientes operados de cirurgia bariátrica foram protegidos das formas graves do COVID. Deixo aqui as minhas considerações finais, que depois podemos discutir, o que cada colega de cada estado pôde perceber. A gente conclui aqui que a pandemia nos obrigou a criar uma forma de conduzir as cirurgias sem diminuir a segurança dos procedimentos. Isto é o cirurgião tendo que ser cirurgião, a gente tendo que se adaptar à nova realidade. A cirurgia bariátrica foi classificada inicialmente como eletiva e inicialmente foi suspensa. Isto foi correto? É uma pergunta que a gente se faz. Eu penso que não, mas a gente pode discutir no final. Ultimamente, temos visto que ela está sendo indicada em alguns protocolos internacionais apenas para pacientes de baixo risco. No entanto, as evidências atuais sugerem que os pacientes de maior risco se beneficiariam com a cirurgia e não deveriam suspendê-la. Como reflexão, no confronto entre essas duas pandemias, onde a obesidade segue evoluindo lentamente e o COVID chegou de forma rápida e devastadora, só temos aqui uma certeza que eu acho que deve nortear a nossa conduta, que teremos que viver com o vírus e a esperança que temos é que a vacinação progrida rapidamente e eficazmente. Enquanto isso, precisamos voltar a tratar nossos pacientes com toda a velocidade para vencer a luta contra a pandemia, que faz parte do nosso dia a dia, que se chama a obesidade. Queria agradecer em nome do nosso grupo e me colocar à disposição para qualquer esclarecimento. Excelente apresentação, muito boa. Estou cheio de perguntas aqui para te fazer. Vamos dar continuidade. Eu gostaria de convidar o doutor Adriano Rios, por gentileza, vai aqui nos trazer mais conhecimento. Adriano. Olá, pessoal, boa noite. É uma honra apresentar diante do nosso presidente, da nossa Suprema Sociedade,
Obrigado a Fábio pela presença, por estar moderando esse encontro, é uma honra. Juliano, Leonardo, obrigado ao convite, pessoal da Bebral. É uma honra poder falar, inclusive, tentar responder essa pergunta aí. Os pacientes já operados, os pacientes que tinham obesidade operada também deve ser uma prioridade no Programa Nacional de vacina, né, de imunização. Diante de tudo que foi exposto, já sabemos que a obesidade é, sim, risco para adquirir obesidade, não só adquirir obesidade, mas evoluir de forma mais insatisfatória. A cirurgia parece ser um fator protetivo, já não há mais tanta dúvida em relação ao poder ou não operar pacientes com obesidade em tempos de pandemia, afinal de contas são duas pandemias que caminham lado a lado, né, de mãos dadas. O que será do futuro das pessoas que ainda sofrem de obesidade? Fábio bem sabe que das pessoas elegíveis para se submeter à cirurgia bariátrica dentro dos critérios ainda hoje elencados pelas sociedades do mundo afora e pelas agências reguladoras de todos os países, a gente acaba tendo menos do que 0,5% das pessoas elegíveis, ou seja, menos de 0,5% das pessoas que deveriam ser operadas de obesidade não têm acesso à cirurgia. Bom, meus conflitos de interesse, tentar responder a essa pergunta, talvez com outras perguntas no final. Essa imagem é de 1904, parece uma guerra civil e foi. Na verdade, as pessoas naquela época foram obrigadas por forças policiais a se vacinarem contra a febre amarela, ou seja, existia a possibilidade de vacinar, mas as pessoas se recusavam. E hoje, ao contrário disso, todo mundo quer se vacinar, todo mundo quer ter acesso à vacina. A Carta Magna que rege o nosso país prevê a obrigatoriedade do Estado de nos fornecer essa possibilidade de prevenção primária, através da vacinação maciça, por exemplo, já que o Sistema Único de Saúde oferece desde assistência básica, sanitária, até os mais complexos tratamentos médicos. E estamos diante disso, um plano nacional para operacionalizar a vacinação contra a Covid-19, porque assumimos que não temos recursos, nem financeiros, nem pessoais, nem tecnológicos, numa era tão tecnológica, para vacinar a população brasileira de forma abrangente. E aí temos que confiar que as equipes que elegeram o PNI, que criaram o PNI, de fato, incluíram formas para aumentar a eficácia da vacinação, a eficácia que nós bem sabemos, pensa em diminuir os custos e beneficiar o maior número de pessoas com a forma mais branda da doença na medida do possível. A caracterização dos grupos levou em consideração doenças, né, comorbidades, vulnerabilidade social. Tínhamos, até 12 de março de 2021, 182 vacinas candidatas, né, em fases 2 e 3, chegando quase à possibilidade de uso clínico. As plataformas tecnológicas das vacinas hoje usam vírus inativados, que é a forma mais antiga e conhecida de se vacinar. Afinal de contas, o único vírus eliminado de nossa presença, só se encontra ele hoje em laboratório, foi a varíola, mas sem as vacinas, de fato, contra os vírus, a gente estaria perdido. As vacinas de vetores, né, virais, as vacinas de RNA mensageiro e as unidades proteicas isoladas. São as formas de vacinação que nós temos hoje no mundo. Quanto à administração simultânea, né, de outras vacinas, o PNI também prevê isso, o Programa Nacional de Imunização, exige ou recomenda pelo menos 14 dias de intervalos entre as vacinas, sejam elas do calendário convencional ou das vacinas, por exemplo, de H1N1 influenza. Do ponto de vista de obesidade e Covid-19, as relações biológicas entre a obesidade e a Covid-19, de forma global, nesse trabalho abordado de uma maneira muito inteligente, tentando demonstrar por que, como bem disse o Dr. Leonardo, alguns mecanismos induzem a forma grave da Covid-19 em pacientes com obesidade. Os pacientes têm disfunção metabólica, têm dificuldades imunológicas, como o recrutamento de células T, têm processos inflamatórios crônicos de baixa intensidade no tecido adiposo. A maioria desses pacientes apresentam comorbidades que parecem ser as mais importantes na deflagração de processos graves de SARS-CoV-2, como hipertensão, diabetes tipo 2. Nós sabemos que as pessoas com obesidade têm mais isso.
Do ponto de vista físico, do ponto de vista respiratório, os pacientes têm uma maior tendência, né, à apneia obstrutiva do sono, uma disfunção pulmonar ou baixa complacência pulmonar e por aí vai. Com isso, está demonstrado que não só as manifestações clínicas da doença são ruins, como a vacinação em pessoas com obesidade tem respostas também diminuídas. Não só por uma diminuição da resposta humoral, mas também pela diminuição da resposta celular à vacinação. E aí ele mostra de um universo de 1.733 pacientes identificados na meta-análise, que os pacientes, de fato, com obesidade, tiveram muito mais infecção e reinfecção da Covid-19, evoluíram também de maneira a se tornarem mais propícios à hospitalização, e uma vez hospitalizados, os pacientes com obesidade também evoluíram mais para serem internados em unidades críticas com assistência ventilatória, como bem mencionou o Dr. Leonardo em vários dos trabalhos que ele mostrou aqui. Além disso, eles também conseguem ver que a invasão é mais prolongada nos pacientes, a ventilação, no caso, a intubação é mais prolongada nos pacientes com obesidade. Daí os números nesse trabalho são assustadores, né? Os pacientes com obesidade têm testes COVID positivos 46% maior do que na população dita de peso ideal, uma chance 113% maior de ser hospitalizado, admissão em UTI de 74% maior e a evolução provável para a mortalidade 48% maior nas pessoas com obesidade do que nas pessoas ditas de peso ideal. Esse artigo é interessante porque mostra o impacto das infecções e a resposta às vacinas nas pessoas com obesidade. As pessoas com obesidade, como eu falei no trabalho anterior também, isso foi muito bem evidenciado, têm baixa resposta imunológica, são mais suscetíveis a infecções pelo H1N1, pelo influenza, e também são mais suscetíveis a evoluir com formas graves dessas viroses, e respondem à vacinação também de maneira diferente das pessoas que não sofrem de obesidade. Dessa forma, as pessoas com obesidade têm menor ou resposta menos adequada à vacinação do próprio Covid. Isso está evidenciado nesse trabalho. Preocupado com a evolução das cirurgias eletivas, o que pontuou muito bem Juliano, a DSS, pessoas de nosso conhecimento de cirurgia bariátrica, como Rubino, Ricardo Cohen, aqui do Brasil, o Carol Leroux, etc., se reuniram para definir de que maneira criar um algoritmo inteligente para diminuir o delay da indicação das cirurgias bariátricas na época da Covid-19, sabendo que as pessoas estariam mais suscetíveis, uma vez com obesidade, a adquirir a Covid, e, uma vez não sendo operadas, já tendo tudo preparado para a cirurgia, elas, em fase de pandemia e de isolamento, poderiam piorar não só a obesidade, como as comorbidades associadas em virtude do isolamento social, da ansiedade que isso gera e por aí vai. Portanto, o delay, essa reprogramação, como falou o Juliano, das cirurgias eletivas em obesidade, nos preocupava muito, e esse grupo tentou criar um algoritmo muito interessante, mas que talvez a gente chegue à conclusão no futuro que, na prática, não deve ser isso que vai acontecer, obviamente considerando que o diabetes torna os pacientes, mesmo com IMC menor, indivíduos com uma indicação muito mais assertiva, né? Então, esse algoritmo se tentou estabelecer mundo afora, através da Sociedade de Cirurgia Bariátrica, para que a gente não perdesse tempo na indicação das cirurgias dos pacientes mais críticos, como bem falou o Juliano. E o Juliano também falou desse trabalho na Itália, né? Eu não vou me repetir, afinal de contas ele foi muito conclusivo nisso. Os italianos concluíram que as pessoas que mais tiveram complicações foram acima dos 72 anos. A Itália foi, salvo engano, o segundo país a ter o grande pico de Covid-19, né? Logo após a China. A China começou em dezembro, na Itália em fevereiro. A hipertensão foi responsável por 69% da evolução crítica de pacientes com Covid, diabetes 31% e a obesidade, 12% dos pacientes evoluíram com a forma grave. Obesidade isolada, portanto, lá foi considerada uma das causas para a evolução da forma grave da Covid-19.
a distribuição demográfica das comorbidades e as cirurgias que esses pacientes, 2.145 pacientes fizeram, está aí. Eles fizeram gastrectomia clássica, fizeram mini gastric bypass, o ADP e a banda gástrica ajustável, assim também como um sleeve modificado e o IMC inicial desse grupo de pacientes de 44,5 foi a 29,3. Os pacientes que tiveram efetivamente a forma da COVID grave apresentavam hipertensão, na sua maioria, como um dos motivos para ter a forma grave da COVID-19. Temos aqui a demonstração ponto a ponto disso, dos 13 pacientes, né, que desenvolveram a COVID, de certa forma, de forma grave. E, finalmente, um trabalho que questiona até que ponto a cirurgia bariátrica é fator de risco para os pacientes que adquirem a COVID-19. Esse, na Inglaterra, elencou 1.439 pacientes que foram confirmados através do RT-PCR ou tiveram uma suspeita muito forte através das manifestações clínicas, que foram tratados no Hospital Terciário da cidade de Londres, e 478 pacientes foram admitidos com a forma grave, a idade média 57 anos. E o que eles tinham muito em comum é que esses pacientes, mesmo tendo sido operados, somente uma mulher que tinha sido operada apresentou internamento por Covid grave, e isso foi feita uma pesquisa por contato telefônico e questionários eletrônicos. Portanto, a cirurgia bariátrica parece ter sido protetiva nesse trabalho. Esse daqui chegou a ser um trabalho que o pessoal na Espanha encaminhou para obesity surgery. Eles também avaliaram pacientes que desenvolveram a COVID e verificaram os pacientes que foram submetidos à cirurgia bariátrica no início e acompanharam por 1 ano, de forma retrospectiva. Nenhum desses trabalhos foi feito prospectivamente. E 738 pacientes que tinham cirurgia bariátrica antes da pandemia. Desses, 62 apresentaram sintomas, que corresponde a 8,4% do contingente, versus 9,% da estimativa global. 6,4% teve hospitalização severa e apenas 1,6% foi a óbito de Covid-19, pacientes operados com as técnicas banda gástrica, sleeve, bypass ou AGB. Dessa forma, eles chegam à conclusão, inclusive, esses pacientes que tiveram a forma mais grave da COVID, de que os que foram submetidos à cirurgia bariátrica só evoluíram de forma grave com a COVID quando o diabetes tipo 2 permaneceu sem uma resolução adequada ou quando os pacientes tinham um IMC muito baixo e, obviamente, algumas alterações nutricionais, concluindo que esses pacientes, depois de um tempo, eles foram fazer a anamnese e construir a história, eram pacientes que estavam sendo pouco ou mal acompanhados pela equipe multidisciplinar. Portanto, diabetes tipo 2 persistente e desnutrição nos pacientes em pós-cirurgia bariátrica parece ser um fator de risco para a aquisição da COVID-19. No estudo inglês, inclusive, há uma menção interessante de que o ministro, né, o primeiro-ministro britânico teve COVID-19, ele próprio tem obesidade. Ele deflagrou um programa de prevenção, como bem sugeriu o Dr. Leonardo no início, a obesidade naquele país, porque para ele ficou claro, ele sentiu na própria pele, que a obesidade, de fato, é um fator de risco para a COVID. Não só porque é um indivíduo extremamente inflamado e a junção das duas doenças, não só porque tem várias comorbidades que proporcionam, sobretudo os pacientes que são hipertensos e usam os inibidores de enzima de conversão da angiotensina, né, que parece ser a porta de entrada do COVID, é fator conhecido, mas principalmente esses pacientes que têm obesidade, têm função respiratória, etc., comprometida. Daí eu terminar a apresentação perguntando se a cirurgia bariátrica, como foi mostrado em alguns trabalhos, não seria uma vacina para a COVID, ao mesmo tempo que é para a obesidade,
e suas comorbidades. Então, a cirurgia metabólica não é necessariamente, ao meu ver, critério para que os pacientes sejam incluídos no PNI. Apesar de achar que todo mundo deve ser vacinado, a gente tem que, nesse momento de pandemia e de incerteza, criar um programa para eleger pessoas como prioridade para vacinação. E, no meu entendimento, pacientes com cirurgia bariátrica não são um critério. E deixo também para o Fábio uma pergunta, pois é notório, todos sabemos, que no Rio de Janeiro as pessoas que baixam, para quem não conhece, uma carteirinha de identificação eletrônica criada magistralmente, digamos assim, pela SBCDM, quem se cadastra nesse BariLife tem o direito de se vacinar na cidade ou no estado do Rio de Janeiro, não me lembro se é no estado, meramente por ter sido operado. No meu entendimento, as pessoas que fica claro na leitura desses artigos de publicações, apesar de não serem de evidência 1A, de que as pessoas que fizeram a cirurgia bariátrica, somente aquelas que têm permanência das comorbidades mais importantes, hipertensão, diabetes, e, sobretudo, aquelas que estão desnutridas sem acompanhamento adequado e que deveriam ser prioridade na vacinação. Muito obrigado a todos. Continuemos aqui no bate-papo para a gente poder discutir as dúvidas. Bom, excelente, parabéns. Aliás, 3 grandes apresentações e tenho certeza que a gente vai sair daqui com muita dúvida, mas também vai sair também com muito conhecimento. A gente tem um tempinho e, assim, apesar da gente ter uma programação de fazer aqui um quiz logo após as apresentações, eu queria bater um papo com vocês. Eu queria que vocês me respondessem, os 3. Vocês acham, assim, isso é uma impressão pessoal minha. Quando a gente começou a fazer consultório ali logo no início da pandemia, os pacientes sumiram do consultório. Assim, houve uma evasão. E a partir de setembro, outubro, a gente começou a ver, eu pelo menos comecei a ver que os pacientes começaram a voltar e voltar assim, e voltar com outro perfil. Vocês notaram alguma diferença do paciente antes e agora em relação à conscientização da obesidade, à conscientização de doença? Será que o paciente vê isso, ou viu isso em relação à sua doença, à obesidade? Pode ser você mesmo, Débora. Vamos lá, pode começar com você. O que você notou aí de diferente? Então, eu acho que, não sei se eu vou ser leviano em falar isso, mas a gente teve a grande oportunidade, logo no início da pandemia, nas primeiras publicações evidenciando que obesidade e Covid caminhavam de mão dada, surgiram em abril, né? Salvo engano, um estudo francês mostrando que IMC maior que 35 é 1,8% a chance de ir para o tubo, e isso vai para 3,6% se o IMC for maior que 40%. E eu acho que a sociedade, nós, enquanto da área de saúde, precisamos criar a cultura de que a obesidade per si é doença. A obesidade per si, ela é muito pouco diagnosticada em consultório. As pessoas procuram médicos para tratar qualquer outra coisa com obesidade e o colega só enxerga aquela patologia para a qual ele foi procurado. Então, nós, médicos, não temos a cultura de evidenciar que os pacientes com obesidade, de fato, sofrem de uma doença. Então, assim, na primeira fase da pandemia, enquanto isso não era muito bem divulgado, os pacientes, de fato, sumiram. Mas depois que eles começaram a perceber e ouvir falar que pessoas que iam para a UTI, na maioria das vezes, tinham obesidade. Salvador é uma cidade relativamente grande, não tão grande quanto o Rio de Janeiro. Aqui as notícias se espalham como pólvora, de que as pessoas teriam que ser pronadas em UTI, que por ter um peso excessivo isso gerava muita dificuldade, e que talvez isso fosse a causa da mortalidade da maioria das pessoas que procuravam o tratamento hospitalar em forma grave, que acabavam indo para o tubo, etc. Elas começaram a ter interesse não só em se vacinar, né? Houve uma demanda muito grande em nos pedir para cadastrar enquanto portadores de obesidade como prioridade para a vacina,
mas eles começaram a nos procurar para efetivamente tratar a doença, independente, inclusive, deles terem comorbidades identificadas. Eu acho que esse legado deve ficar e eu acho que a gente deve aproveitar o gancho, sim, porque eu acho que a gente não vai vivenciar uma pandemia tão grande na história como o Covid, que paralisou o mundo dessa forma tão cedo. Sei que vamos, pois os vírus fazem isso, essa brincadeira com a gente de vez em quando, né? Mas eu acho que já que eles são tão penalizados, a gente precisa massificar a informação de que a obesidade é fator de risco, já que a gente não vai viver mais sem Covid daqui para frente. Mudou, Juliano? Mudou o perfil do paciente? Eu acho que aqui para a gente conseguiu perceber essa mudança. Aqui no Maranhão, a gente teve uma paralisação no consultório de março a junho de 2020. E quando, engraçado, o Adriano falou uma coisa que repercutiu muito aqui, que foi a fala do Boris Johnson, quando ele saiu do pós-Covid dele. Inclusive, a gente repercutiu nas nossas redes sociais, ele falando, agora eu vou lançar uma guerra contra a obesidade, porque eu sei que eu quase morri por conta da obesidade. E isso gerou um medo nos pacientes depois que ele falou isso. E a gente conseguiu explorar isso um pouco nos grupos, nas redes sociais. Eu acho que isso fez mudar um pouquinho a mentalidade. O paciente chegou na gente com medo de morrer de uma complicação viral, de uma complicação infecciosa, pelo fato de estar com obesidade, né? Então ele não se via doente. E a partir daquele momento que ele viu que ele estava correndo um risco a mais, eu vou me cuidar. E parece que foi um start geral, pelo que a gente pôde conversar. Muitas pessoas começaram a investir na sua saúde e procuraram o consultório em busca da cirurgia bariátrica. Mas parece também, do jeito que veio a onda grande, parece que agora deu uma esfriada. Parece que eles esqueceram rápido, vão perdendo medo. E a gente bate nessa tecla de vez em quando, então ainda tem bastante paciente, mas parece, a impressão que eu tenho é que deu uma diminuída naquela busca desenfreada pela cirurgia logo no pós-Covid imediato. Legal. Leonardo, você notou se houve mudança tanto no paciente operado e não operado? Principalmente em relação ao não operado. Você notou alguma diferença? Esse cara está voltando, não está voltando, é a mesma coisa? Em relação ao paciente operado, que a gente viu foi que no primeiro momento eles retornaram com a ideia de vacinar. E por ter sido operado, ter acesso à vacinação, ser grupo de prioridade. Essa foi a primeira, logo no primeiro momento que começou a vacinação, foi essa percepção. E dos pacientes que estavam em preparo, o que a gente percebe é que alguns pacientes que tinham desistido da cirurgia, ou que tinham dúvida em relação à cirurgia, passaram a ter certeza e a querer se operar. A gente viveu fases distintas do primeiro fechamento, do segundo fechamento, com as ondas que tiveram, mas a procura do paciente, do retorno do paciente antigo que não foi operado, esse continua, esse persiste. E continuamos malhando em ferro frio, dizer que a obesidade é doença, que a obesidade precisa ser tratada, e a cirurgia é uma ferramenta de tratamento para determinado grau de obesidade, tem uma resolução melhor do que o tratamento clínico. A gente não continua nessa briga, continua brigando com o clínico, mesmo o clínico vendo tudo que vem acontecendo em pandemia, com essa doença que é endêmica, e continuamos sem espaço, brigando. Adriano, só para complementar o que você comentou, aqui no Rio foi uma coisa diferente, porque realmente os pacientes operados, eles conseguiram esse direito aí de vacinar, independentemente de estar obeso ou não, bastando ser operado e bastando apresentar a carteirinha. Isso aconteceu por acaso, cara. Na verdade, não teve nenhuma programação. A verdade é que o secretário de saúde, ele deu uma entrevista e ele confundiu o paciente bariátrico com o paciente obeso. E na entrevista ele falou, essa é a verdade, né? E ele falou paciente bariátrico, ou seja, paciente operado bariátrico, ele falou isso na entrevista, teria direito a partir desse momento a ser vacinado. Na verdade, ele queria falar o paciente obeso, que é o que estava, né, no Plano Nacional de
de vacinação, de imunização. E aí foi uma correria, cara. Foi um verdadeiro furdúncio no consultório de todo mundo aqui. Foi uma enxurrada de ligação. Tinha gente fazendo fila na porta para pegar relatório. Ou seja, a gente começou... A caixa de e-mail, de mensagem, de zap, de telefone começou a não dar conta. E aí todos os cirurgiões desesperados assim, começaram: o que a gente faz, o que a gente faz? Porque uma vez falado, o cara deu direito e aí começou aquela confusão. Bom, o que a gente encontrou de saída era oferecer realmente a carteirinha, que ainda não estava pronta, ainda estava em fase de desenvolvimento. E a gente ofereceu a carteirinha, cara, porque a carteirinha era a única maneira que a gente tinha de não precisar dar papel, né? Então, na verdade, assim, foi por acaso. O Rio de Janeiro ele iniciou isso aí, mas, na verdade, não teve nenhuma programação. O que aconteceu foi que, diante disso, o Conselho Regional de Medicina aqui se reuniu e entendeu que uma saída honrosa para essa questão aí do secretário era dizer que a grande parte dos pacientes operados perderam convênio na pandemia, não tinham um bom acompanhamento, e aí, por conta dessa dificuldade aí de acompanhamento nutricional, dificuldade de comprar vitamina, dificuldade, enfim, de fazer um bom acompanhamento, esses pacientes poderiam estar em situação de risco, e aí justificava-se a vacinação em massa. Na verdade, essa foi a grande causa, né, desse protagonismo carioca aí na vacinação dos operados. Pessoal, eu tenho um quiz aqui para participação de todos. É um momento da gente fazer algumas perguntas, do público participar. Quando acabar o quiz, a gente bate mais um papo. Estou aqui cheio de perguntas para fazer com vocês. Vocês não vão sair aqui de hoje sem responder tudo isso. A gente está só começando. Paulinha, eu queria chamar o primeiro quiz, a primeira pergunta. Por favor. Então, todos estão vendo a primeira pergunta? Eu vou pedir que todos votem. É importantíssima a participação de todos. Nós gostaríamos, e eu pessoalmente gostaria muito de ouvir a opinião de todos os senhores em relação a essa pergunta. Primeira pergunta, em relação à palestra do Dr. Leonardo, a letalidade. Indivíduos com obesidade apresenta 5 vezes maior, no caso, quando comparado aos não obesos. Isso acontece independente das comorbidades associadas? E aí vem aí a pergunta ao público. Sim ou não? Votando. Enquanto vocês estão votando, pensando, caso queiram enviar perguntas ao nosso chat, a gente vai tentar responder aqui durante a discussão. E o que nós não conseguirmos responder, nós vamos responder depois por e-mail. Temos finalizando a nossa votação, sim ou não, vamos ver que resultado deu. Vamos ter na tela isso? Está na tela. 88% sim. Legal. Legal. Leonardo, quer comentar um pouquinho esse resultado? Em relação à obesidade e à associação e à gravidade, foi falado nas 3 palestras. A relação da obesidade, da gravidade, do desenvolvimento da Covid da forma grave. E, desculpe, eu acho que perdi, a conexão ficou ruim. Só voltando ao raciocínio, a obesidade é fator predisponente para desenvolvimento da forma grave da Covid.
sendo que a associação de comorbidades ela vai agravar mais ainda esse risco. Se você tem uma obesidade, tem diabetes, o risco vai estar aumentado. Diabetes, obesidade, hipertensão vai ter aumentado, mas sempre a obesidade associada é um risco maior. Foi falado nas 3 palestras, necessidade de tratamento da obesidade, é o que a pergunta fala sobre a relação. Juliano, você viu isso independente do IMC? O que você... você deve ter visto, eu vi, todos nós vimos pacientes com IMCs variados, aí, índice de massa corporal. Você viu isso independente de IMC, independente de sexo, independente de idade? Como é que você vê isso aí? A gente... Juliano. Desculpa, Adriano. Sou eu. Então, a gente pôde acompanhar aqui, durante o período da pandemia, eu fiz parte do comitê gestor de retomada das cirurgias eletivas do hospital que a gente faz parte. E uma coisa que a gente avaliava muito era a UTI do hospital. Em que momento aquela UTI estaria pronta para a gente retomar as cirurgias eletivas? Em que momento a gente conseguiria separar o paciente não COVID, um paciente eletivo, de um paciente que pudesse ter COVID? E quando a gente começou a avaliar os pacientes da UTI, a gente se assustou com os pacientes jovens, né? Os pacientes jovens, a gente via que eles eram mais graves, independente de comorbidades, quando eles tinham obesidade. E aquilo ali começou a ser, a princípio, observacional. E aí começaram a sair os trabalhos falando dessa correlação, que a gente começou a observar ali. E uma coisa interessante que a gente está com um trabalho preparando para a publicação. Nos primeiros 4 meses eu acompanhei online os pacientes, com medo, sem saber como seria o risco que um paciente operado de bariátrica teria frente a um COVID. E aí eu me coloquei à disposição, estava em casa, a gente suspendeu o consultório eletivo, suspendeu a cirurgia, e os pacientes ficavam no WhatsApp. Doutor, estou com COVID. E aí, como é que tá? Tá sentindo o quê? E aí a gente conseguiu separar 43 pacientes operados de bariátrica com COVID positivo, confirmado, sintomas e RT-PCR positivo. E desses 43, só 4 precisaram de internação. Sendo que dos 4, 2 tiveram alta com 48 horas, foi uma internação meio que profilática, e 2 tiveram uma internação, um de 5 dias e outro de 7 dias. Quando a gente acompanhou o outro grupo de pacientes, que eram os pacientes com obesidade, que estavam em preparo da cirurgia, ou não operaram porque a cirurgia não estava liberada, ou a cirurgia foi liberada, mas chegou a pandemia e ele teve que suspender, nós tivemos 6 pacientes com COVID. Desses 6 pacientes com COVID, 4 pacientes internados, os 6 pacientes internados no hospital, 4 pacientes foram para UTI, 2 foram a óbito. Então a gente via a progressão da doença de uma forma muito mais exacerbada, muito mais grave nesse grupo de pacientes. Então isso despertou a gente ficar atento a esse perfil de paciente. Agora a gente não conseguiu separar se, dependendo do IMC, teria um risco maior. Porque nesse grupo de pacientes dos 2 óbitos, a gente teve um paciente com IMC de 36, teve um paciente com IMC de 50, um paciente com superobesidade. Então, assim, não teve número, talvez a gente não tenha tido uma quantidade suficiente para poder perceber essa diferença estatística, né? Legal. Eu vou andar um pouquinho, eu vou pedir a nossa votação do segundo quiz. É um quiz que da apresentação do Dr. Juliano, e ele fala assim, pode colocar? A realização de cirurgia bariátrica durante a pandemia está relacionada a uma elevada taxa de complicações? Pode colocar em votação. Em votação. Estamos votando. É importante a sua participação. Não esqueçam de mandar pergunta. Perguntas são importantes. Nós vamos responder no final da apresentação, ou durante a apresentação, ou por e-mail no final dessa aula. Encerrando a votação em 3, 2, 1. Encerrada?
Encerrada a votação. Resultado na tela. – 66% não concordam. Legal, eu vou pedir mais 34 aí concordam. Eu queria que o Adriano comentasse esse resultado aí, por favor. Essa não valeu, não. O Luciano deu a cola nessa última fala dele. O Juliano deu a cola aí na última, né? Ele disse que não, necessariamente não houve essa percepção de agravamento de pacientes que fizeram a cirurgia bariátrica. E assim, aqui, não sei se vocês tiveram, mas houve delay no teste de Covid para os pacientes com a cirurgia agendada e muitas vezes a gente era surpreendido com o RT-PCR positivo, com o paciente, inclusive, já sendo induzido pelo anestesiologista, e chegava para a gente, está positivo. E isso foi bastante desagradável, pelo menos 2 experiências durante esse ano e meio, e a gente acabou deixando o paciente hospitalizado mais do que 24 horas, e eles não evoluíram com nenhum tipo de sintoma, foram para casa e evoluíram bem, sem sintoma nenhum. Acredito que não tenha nada a ver, lógico, com a cirurgia bariátrica, não é possível que isso tenha diminuído o processo inflamatório, muito pelo contrário, resposta ao trauma. Mas o fato é que o Juliano havia respondido, eu concordo com ele, eu acho que tem surgido trabalhos aí com uma certa demonstração de segurança, que não aumenta independente o risco, da tomando técnica. Eu acho que independente da técnica, eu acho que os pacientes seguindo os protocolos de segurança que a gente consegue evitar. Como é que é o protocolo de segurança que você faz aí? Como é que explica? Basicamente, aquilo que ele listou aí, os pacientes são admitidos. Normalmente, a gente tem operado em hospitais que não têm porta aberta, hospitais que não têm emergência, hospitais que não são referência para o Covid-19. Os pacientes, salvo esses 2 casos aí que não chegaram com teste antes da data da cirurgia, só são admitidos com RT-PCR negativo. Redução, visita, né, acompanhante, intubação daquela forma, com tenda e etc. E só, acho que o Juliano foi bem assertivo na fala dele. Basicamente, a gente seguiu aquele tipo de protocolo do Angrisani lá que ele falou. Em relação ao risco de embolia, algum dos 3 teve algum caso de embolia, trombose de porta, que é uma coisa que pode acontecer no sleeve, embolia, trombose de veia, enfim, de mesentérica, ou propriamente mais risco de trombose de membro inferior? Não, nunca me lembro. Não teve, ninguém teve. Não, para a gente aqui também, para a gente aqui não. A gente utiliza de rotina, não sei se os colegas também utilizam, a profilaxia com clexane, com enoxaparina, e aí a gente utiliza no dia anterior da cirurgia e mantém durante o período da internação, 24 ou 48 horas. E aí não sei se isso pode ter alguma relação, mas também uma outra coisa aqui que o Adriano falou, e era uma coisa que a gente discutiu muito na retomada das cirurgias, foi justamente a questão do RT-PCR pré-operatório. E aí a gente percebeu que a validade desse RT-PCR era bem limitada, 5 a 6 dias no máximo. E os laboratórios estavam oferecendo o resultado em 8 dias, não seria interessante para a gente. E aí a gente chegou, reuniu com o hospital, e o hospital priorizou os pacientes que iriam operar. Então a gente faz de rotina, até 6 dias, é o prazo máximo do PCR pré-operatório. E durante todo esse período, o nosso grupo foi surpreendido apenas com 3 pacientes com RT-PCR positivo assintomático. Sendo que desses 3, 2 evoluíram com sintoma. E um com sintoma bem grave. E assim, interessante que esse daí era um colega médico e que chegou no meu consultório na véspera para poder fazer o Clexane. Chegou tossindo. Ele falou, não, isso aqui é de refluxo, eu tenho refluxo. Eu falei, não, mas tem que fazer o PCR. E ele, aquele colega mais antigo do interior, não, cara, eu já troquei meus plantões todos, eu tenho que operar. Aí era uma sexta-feira, era quinta, né, ele iria operar na sexta. Eu falei, vamos fazer o seguinte, então, tu faz teu PCR na sexta e eu te encaixo na segunda-feira na cirurgia. Eu vou pedir prioridade. E ele fez na sexta, sábado o resultado saiu positivo. 5 dias depois ele foi para a UTI, passou 45 dias entubado, perdeu o peso que ele perderia na bariátrica e hoje está em casa já, mas era um paciente que possivelmente iria complicar da cirurgia,
não por conta da cirurgia propriamente dita, mas por conta do Covid, que ele teve um Covid grave, né? E vocês tiveram algum caso, algum de vocês três, algum caso de Covid grave no pós-operatório imediato? Assim, operou, pegou Covid, sabe-se lá onde, e ficou grave ou não? Alguém teve? A gente teve uma única paciente que foi diagnosticada com Covid 5 dias depois da cirurgia. Teve sintoma, fez o PCR positivo, todo mundo ficou com medo, a equipe, paciente enfermeira, mas não aconteceu nada, graças a Deus. Mas todo mundo ficou em casa, a gente, vamos acompanhar oximetria, ver sintomas, vem aqui diariamente no PS do hospital, PS Covid, mas saiu de boa. No grupo a gente teve um paciente que não foi cirurgia bariátrica, foi uma cirurgia revisional, que ele teve uma complicação, permaneceu no hospital, veio a ter Covid, desenvolveu uma forma grave, veio a óbito no internamento. Por Covid? Por Covid. Também por complicação cirúrgica. Ele já vinha de uma cirurgia com complicação. Porque foi uma cirurgia revisional de bariátrica. Internou com os de Covid negativo, teve a complicação, longo tempo de internamento. Ele teve uma revisional de bariátrica, é isso? Isso. Ah, entendi. E complicou, foi o quê? Foi fístula? Foi o quê? Uma fístula, longo tempo de internamento, durante o internamento veio desenvolver Covid e veio a falecer. Eu tive um caso de... E num hospital de porta fechada. É uma porta relativamente fechada, não deixa de estar aberta porque é a maternidade, né? Não tem urgências, mas é uma maternidade também. A maternidade está aberta. Eu tive um caso de óbito nesse período, mas foi uma embolia pulmonar de um paciente jovem, tinha 25 ou 26 anos, e ele internou, ele fez a cirurgia transcorreu tudo bem, mas ele fez um abscesso no local do dreno. Eu coloquei dreno porque foi uma cirurgia que sangrou um pouco mais, e eu tirei o dreno normal, mas ele infectou o trajeto do dreno, fez uma infecção no trajeto do dreno. Daí eu reinternei ele para fazer antibiótico, não tinha fístula, não tinha vazamento, não tinha nada, tá comendo, show de bola. E ficou lá seus 12 dias internado, tomando remédio, antibiótico. Ele não conseguia engolir, estava enjoado, coisa e tal. E aí, no dia da alta, ele fez uma embolia e, faleceu. Mesmo usando Clexane, mesmo usando meia, deambulando, no quarto, comendo, de alta. Na hora da alta, ele parou na hora da alta. Então, por isso que eu pergunto essa coisa da embolia, será que, sei lá, esse cara não teve mais risco por conta disso? Pessoal, vamos lá para o nosso terceiro. Eu não sei como é que a gente está de tempo aí. Fábio, a gente tem mais ou menos uns 10, 15 minutinhos ainda. Tá, então vamos lá para o doutor. Terceiro quiz. Obesidade, já está na tela? Sim. Obesidade é fator que diminui resposta humoral e celular à vacina Covid-19? Verdadeiro ou falso? Votando. Lembro a todos que é importante a votação, participação. Façam perguntas, se der tempo a gente vai responder, se não der tempo a gente vai responder por e-mail. A quem fez a pergunta. Vamos lá. A participação é importante. Encerrando na tela. % 71% verdadeiro, 20% falso. Meu amigo Leonardo, gostaria de comentar rapidamente?
Adriano, quando comentou, ele fala que há uma alteração, diminuição do número da contagem de linfócitos, é um paciente previamente já inflamado, onde tem um aumento de resistência periférica à insulina. Então, já é um paciente que já vem com a imunidade comprometida. Ele pode, sim, ter uma deficiência, uma baixa eficiência dessa vacinação. Vocês já tiveram casos de pacientes que não querem se vacinar porque querem operar? Não só pacientes, como colegas. A gente tem colegas médicos que não querem vacinar. Tenho amigos pessoais que são obesos, que eu ofereci colocar na lista de prioridade. Eles disseram que agradecia a preocupação, mas mesmo sabendo do risco de ser obeso e não vacinar, ele preferia esperar um segundo momento para vacinar, que não se sentia seguro com o tempo de desenvolvimento da doença e de acompanhamento. Então, é uma opção, um desejo. Adriano fala da vacinação do começo do século XX, mas ele esquece que no meio do século também teve a da meningite meningocócica, que foi obrigatória, que eram filas imensas com uma pistola que você ia tomar a vacina, também foi obrigatória. Essa não teve tanta briga, mas teve. Adriano, você teve casos de paciente que perguntou se eu posso tomar essa vacina X, Y ou Z? Assim, essa eu não quero, doutor. Se eu tomar essa, eu tenho um intervalo de 3 meses, eu não posso operar, então eu vou tomar aquela que o intervalo é de 30 para eu poder operar. Eu só quero operar depois da segunda dose. Você teve esses casos assim, não? Como é que é? Não, eu fui muito mais enxovalhado, digamos assim, pelo WhatsApp, como você falou, telefonema, consultório, solicitando para pós-cirurgia ser vacinado, do que por pacientes com obesidade me solicitando para tomar vacina. Eu não sei se só a população leiga, como o Léo falou aí, está convencida de que as vacinas existentes são tão eficazes, eficientes, enfim. Eu acho que a dúvida foi gerada, questões ideológicas e políticas à parte, acabou nos deixando realmente em um conflito. Eu tenho uma irmã que é da área de saúde que não quer se vacinar, já teve Covid, é a única da família, inclusive, que teve, e talvez muito mais por esse viés aí, né? Acaba que hoje, com a possibilidade de tomar uma dose única, né, da nova vacina da Janssen, as pessoas acabam se animando mais com isso e passem a aceitar mais a possibilidade de se vacinar. E aí, paciente está... Eu queria fazer uma pergunta para o Juliano. Juliano, rapidinho. Paciente vacinou tem 30 dias, mas ele vai tomar a segunda dose daqui a 2 meses. Vacina da AstraZeneca, acho que eu posso falar, não sei. Você opera antes ou opera depois da segunda dose? Opero na hora que ele chega. Se estiver liberado, 15 dias depois da vacina, ele opera. Depois ele toma 15 dias depois a outra dose dele. Na hora que ele quiser, não tem. Opera antes da segunda dose e tudo certo. Opera. Sempre a gente fala para o paciente que o protocolo que a gente fez foi para o paciente que não está vacinado. Se ele tem uma dose, ele já está melhor do que o que está no protocolo não vacinado. E você costuma esperar 15 dias da vacinação para botar na sala? 14 dias a gente espera antes ou depois. Vacina, 14 dias depois opera. Se tiver operado, 14 dias depois pode vacinar. Eu também sigo assim. A incerteza da eficácia da vacina é tão grande que hoje eles falam na associação de vacina. Oxford, Janssen, Coronavac, fazer uma mistura, um mix, tomar. Eu vi hoje numa reportagem um dos responsáveis pelo PMI falando que a Oxford você pode esperar até 42 semanas para tomar a segunda dose. Uma entrevista que saiu, que eu assisti hoje. 42 semanas é um ano, né? É verdade. Pessoal, vamos lá para o nosso quarto quiz. Queria que colocasse na tela, por favor. Nossa quarta pergunta é após a cirurgia bariátrica, existem evidências de maior proteção contra a infecção por SARS-CoV-2?
verdadeiro ou falso? Vamos votação. Em votação. Não esqueçam de mandar as perguntas. Nós vamos responder as perguntas. Se não conseguir responder agora, acho que a gente não vai ter tempo, mas a gente vai encaminhar as perguntas para os palestrantes responderem por e-mail. Não esqueçam a sua participação, é muito importante. Encerrando. Resultado. %64% verdadeiro, 36% falso. Juliano, 36% falso. Vamos lá, comenta. Aí um terço acha que a bariátrica não protege, né? Não tem efeito protetivo. Não conseguimos convencer. Realmente, quando a gente vai para a literatura, apesar das evidências serem fracas, né? A gente não tem nenhum trabalho que tenha uma evidência forte que a bariátrica tem esse efeito protetivo, parece ter. Então, eu acho que isso gera dúvida ainda numa parte dos telespectadores aí, né? Mas a nossa impressão é que protege, mas aí a gente tem o viés de a gente ser cirurgião bariátrico, né? Então, acho que o mais prudente é esperar que saiam trabalhos mais bem desenhados para que a gente possa afirmar isso com mais certeza. Mas na prática a gente vê isso, né? Na prática a gente não viu essa coisa, né? Olha, eu não sei quanto tempo nós ainda temos, eu queria que a Paula, por gentileza, me guiasse um pouquinho aí nessa questão do tempo. Nós temos quanto tempo, Paula? Temos algum tempo para responder pergunta? A gente tem aí 3 minutinhos, eu acho que a gente pode encerrar. A gente tem algumas perguntas aqui no chat, mas a gente pode encerrar se você achar melhor e a gente responde pelo e-mail depois. Se quiser fazer algumas perguntas também. A discussão estava boa aqui, Paula. Também, com certeza. Está rolando a pergunta. Estou cheio de perguntas, eu vou mandar e-mail para eles também. Com certeza, quando a discussão é boa, sempre é válida. Eu acho que as perguntas a gente pode responder depois, sem nenhum problema. A gente tem o cadastro de todo mundo, a gente pode responder depois. Tá bom. Eu queria dar 1 minutinho para cada palestrante, para que eles façam as considerações finais e deem as suas mensagens. Vamos começar pelo Dr. Leonardo. Dr. Leonardo, suas considerações finais, por favor. Obrigado, Dr. Fábio. Obrigado a Bebral. O que tem que ficar, que na minha cabeça fica dessa discussão, é que o tratamento da obesidade é que previne, é que vai prevenir da Covid. Independente cirúrgico, independente do que seja, tratar a obesidade enquanto doença, isso que vai prevenir. E tem em mente que é uma doença crônica. E essa doença crônica, o tratamento é longo e que, infelizmente, não é visto como tal. Boa noite a todos, obrigado. Tá bom. Doutor Juliano? Eu queria também, inicialmente, agradecer, parabenizar a Bebral aí por essa oportunidade que nos deu aqui de estar discutindo. Realmente isso faz a diferença, a gente percebe que discutir com colegas de diferentes realidades, diferentes regiões, fazem com que a gente consiga enxergar um pouco melhor essa doença complexa que é a obesidade. Queria parabenizar meu amigo Fábio Viegas, que é pelo trabalho que ele vem fazendo aí frente à sociedade, realmente democratizando o acesso dos cooperados, o acesso dos associados, e isso é uma forma mesmo fantástica de a gente ver a evolução que ocorre para a gente mais jovem, que antes a gente não tinha voz na sociedade, né? Pegava um cirurgião mais jovem, só ia conseguir falar num congresso uma vez por ano e olhe lá, fazer uma perguntinha. E queria parabenizar os colegas, Leonardo, Adriano, pelas excelentes apresentações e agradecer pela receptividade que eu tive quando eu fui conhecer o serviço deles aí em Salvador. Parabéns a todos. Muito obrigado, meu amigo. Vamos lá. Doutor Adriano Rios. Viegas, sei que você é muito ocupado, obrigado por dedicar parte desse seu tempo aqui. Acho que você vai conseguir muitas das coisas que a sociedade não pôde conseguir o ano passado, retrasado, em virtude dessa paralisação global. Eu acho que a sociedade tem que continuar na luta para fazer com que a cirurgia metabólica efetivamente vire
assunto seja elencado no rol da ANS. Eu acho que talvez seja o ano mais propício para isso, a partir de agora. Eu acho que a gente vai caminhar em direção a isso. Foi muito prazeroso ouvir as palestras, Leonardo, Juliano, parabéns por isso, parabéns pela organização, Paulinha, Diego. Eu acho que daqui por diante a gente talvez consiga enxergar melhor essa pandemia sob os olhos de que ela efetivamente vai continuar conosco, como gripe H1N1, e a vacina talvez seja uma forma de abrandar as formas graves da doença, mas não necessariamente de acabar com ela. E, como o Leonardo falou, a gente precisa criar a cultura de entender quem tem obesidade como portador de uma doença. Afinal de contas, a maioria deles só procura tratamento quando outra doença se apropria dele em virtude da obesidade, tipo diabetes, hipertensão, o próprio câncer, e não necessariamente pelo diagnóstico de obesidade CID. E66 é baixíssimo o número estatístico, não chega a 2% da procura dos consultórios médicos com essa classificação isolada. Normalmente está vinculada ao I10 de hipertensão, ou E11, E10 de diabetes, e a obesidade passa a ser vista em segundo plano. Ok. Então, como moderador, eu agradeço as 3 brilhantes apresentações. Eu confesso que eu estava cheio de perguntas aqui. Fica aquele gosto de quero mais, viu, Paula? Viu, Igor? Viu, Diego? É pouco tempo, vocês podiam ter dado mais tempo para a gente, foi pouco. Fica aquele gosto da próxima. A gente quer mais meia horinha aí, ou pelo menos 40 minutos aí para a gente discutir um pouco mais, mas isso é bom, sinal de que a coisa passou rápido, a discussão foi boa. Muito obrigado, parabéns pelas apresentações. Diego, a palavra é sua. Muito obrigado à Esculap, à Academia Esculap, né? Antes de qualquer coisa. A equipe que também organizou. Excelente organização. Diego, como você começou, a palavra é sua para as considerações finais. Obrigado, doutor Fábio, pela excelente moderação. Obrigado a todos os participantes. Para mim, superou as expectativas. É muito bom trazer um tema relevante e a Bebral realmente se aproximar cada vez mais da sociedade, dos cirurgiões e prestar um papel relevante à sociedade. Obrigado a todos. Até a próxima. Bom descanso. Se cuidem. Um abraço. Tchau. Um abraço. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.